Olá, amigos. Eu aqui novamente para falar sobre o Vasco. O Vasco esse ano não foi bem, mas que bom que nós safamos, né? Então, primeiro vamos falar dos quatro do Rio. Os quatro times do Rio ontem, o único que venceu foi o Vasco. O Fluminense perdeu, Botafogo perdeu, Flamengo perdeu. Agora, o jogo que mais me impressionou ontem foi a entrega do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, um time daquele bom, daquele jeito, perdeu para o Bahia, um timezinho mais ou menos, que o time Bahia não é ruim nem é bom, é mais ou menos, igual o Vasco assim. Então, perder de goleada, o time completo, 4-1, aí quando eu fui comprar pão hoje na padaria, lá estava o comentário, dizendo que aquele foi entrega para derrubar o Vasco. Não vou dizer que seja ou não, mas pode considerar isso. Então agora eu vou voltar a falar do Vasco. O Vasco começou o jogo bem. O Vasco entrou em campo com, deixa eu ler aqui porque mudou alguma coisa, entrou com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maico, Medel e Piton, Praxede, Jair e Paê, Peck, Verrete e Zé Gabriel. Zé Gabriel não, e Marlon Gomes. Aí no segundo tempo entrou o Paulinho, no primeiro tempo ainda, né, que se machucou o Marlon Gomes, aí entrou o Paulinho, o Serginho, o Léo Pelé, né, e o Zé Gabriel. O gol foi de Paulinho e Serginho, um no primeiro tempo e o outro no segundo. Então o Vasco, o time todo ontem se entregou, do goleiro ao ponta esquerda. Agora, sendo que jogador bom do Vasco, para mim, eu sempre falei, o melhor jogador do Vasco é o Paulinho. O Paulinho estava na reserva, aí Marlon Gomes se machucou, infelizmente ele se machucou, a gente não torce para ninguém machucar, de qualquer time, não é só do Vasco, não, qualquer time, para ninguém se machucar, que aquele ali é o ganha-pão deles. Então, ele machucou, entrou o Paulinho. O Paulinho entrou e fez logo um gol. Então, quer dizer, que é uma carta já marcada, tinha que acontecer aquilo. Então a pessoa não acredita, não é que nada, isso é coincidência, não. Será que é uma coisa que jogador que está na reserva, ele entra, um cruzamento e fala algum gol. Tinha que acontecer aquilo. O dedo do treinador, né? Não. É o momento, acontece o momento. Então, eu não posso dizer assim, para mim o melhor jogador em campo, para mim, do Vasco, foi o Paulinho. Não é porque ele fez o gol, não. É porque ele jogou muita bola. Quando ele entrou em campo, o Vasco melhorou muito, muito. O Peck jogou bem, o Peck sofreu um pênalti, né? Um pênalti bem escandaloso, que o juiz não quis nem o VAR, porque uma coisa que eu queria conversar um dia com certas pessoas, para saber por que não tem VAR a favor do Vasco. Ontem teve um VAR a favor do Vasco, mas não foi benéfico em um ponto e o outro não, a expulsão daquele rapaz. Então ele foi com a mão no rosto do jogador do Vasco, e ele teve que, o jogador do Vasco em direção ao gol, ele fez falta fora da área. Se fosse dentro da área, ele não marcava, nem o VAR chamava. Então, o Vasco ele ficou nessa situação, porque o Vasco não é um time bom. Mas mesmo assim, ainda teve 4 jogos do Vasco, o Vasco foi garfado, principalmente contra o Corinthians. Então, ontem houve um pênalti escandaloso a favor do Vasco, o juiz não marcou, mas tudo bem, o Vasco venceu. Agora, o que eu menos esperava que fosse cair, eu pensei, eu como bom vascaíno, eu calculei, quem vai cair vai ser Vasco ou Bahia. Eu não imaginava do Santos cair. Aí o Santos foi jogar em casa contra qual mesmo agora esqueci o nome. Aí ele foi jogar em casa, perdeu o jogo, estava perdendo de 1-0, empatou de 1-1. No final, o Vasco já tinha feito o segundo gol, aí no final eles fizeram também o segundo, aí o Santos caiu pela primeira vez. Então no Brasil resta 2 times, estou falando como esses times de primeira divisão, né? Então faltam 2 a cair, é o São Paulo e o Flamengo. O restante já caíram todos eles. Esses 20 que disputa, já caiu.
sendo que o Flamengo caiu uma vez, só não disputou, né? Em 1900 e alguma coisa, o Flamengo caiu quando o campeonato brasileiro era 18 clubes. Aí o Flamengo caiu, aí a Globo aumentou para 20, né? Para poder o Flamengo ser salvo. Então o Flamengo foi o primeiro time do Rio a cair. Então eles dizem que time grande não cai, eles caíram, foi o primeiro. Então, mas tudo bem, salvaram ele, beleza, conforme salvaram o Fluminense também, né? Então o Fluminense caiu, foi para a segunda divisão, foi para a terceira, foi campeão na terceira, quando estava na segunda aí salvaram ele. Aí era para cair 4, subir 4, aí caiu 2 e subiu 2, aí o Fluminense foi salvo. Então, mas vamos falar do jogo de ontem. O jogo de ontem, o Vasco teve horas que o Vasco parecia que ia entregar o jogo. Começou a rifar a bola, rifa a bola para lá, rifa a bola. O negócio é botar a bola no chão. Está nervoso? Tudo bem. A pessoa está nervosa, que ali está disputando ali como se fosse um título. O Vasco ontem, ele estava disputando um título. Que ali a permanência na primeira divisão é como se estivesse lá em cima disputando o título ontem. Valendo uma taça, só que então o sentido foi o mesmo. Então o que acontece? O Vasco teve hora que o Vasco começou a rifar a bola. Aonde o nariz estava apontando, ele chutava a bola. Então ficou um jogo até meio feio. Aí depois o Vasco começou a se acertar e Paulinho entrou, fez logo um gol. Aí o Vasco cresceu. O Paulinho, porque o Marlon Gomes, ele não é ruim de bola não, mas ele é muito moroso, sabe? É muito... O Paulinho já é mais hábil, ele pega a bola, já parte para cima, é jogador partir para cima de um contra um, etc. Ele parte para cima. Já o Marlon Gomes não, ele é mais devagar, mas ele não é ruim de bola não. Aí eu gosto mais do Eric Marques, que está machucado, eu acho melhor que o Marlon Gomes. Então o Vasco começou a jogar, e Paulinho cresceu no meio de campo, o Piton cresceu na lateral esquerda, e aquele Maicon jogou bola pra caramba. O Maicon, olha, ele não é um craque não, mas ele jogou bola ontem pra caramba. Ele acertou, ele com o Medel acertaram a defesa do Vasco. O Medel, ele não é alto, né? É um jogador que não é tão alto assim, mas ele sobe na cabeça e ganha de todo mundo, cara. Então, botaram aquele cara comprido, né, para disputar a bola com ele e ganhava todas. Então, o jogo foi bom. A lateral direita com o Paulo Henrique, eu não gosto muito dele não, sabe? Mas é melhor do que o tal do Puma. Puma, será? Puma a gente não sabe o dia que ele vai jogar bem. Tem dia que ele entra em campo e joga bem. Tem dia que ele parece que é um quarto de hotel, fica dormindo. Então, é um bom negócio. Então, o Vasco agora tem alguns jogadores que estão vencendo o contrato agora no final do ano, agora em dezembro. E alguns deles não vão renovar. Então tem uns ali que tem que ir mesmo. Esse tal de Bambu e os dois laterais do Vasco, esse tal de Zé Gabriel, esses caras têm que rodar tudo, sabe? A negócio de aquele zagueiro que veio da Argentina, de Capasso, aquilo é uma avenida, sabe? Então o Capasso quando joga, é um verdadeiro delivery, ele entra ali à vontade, entrega à vontade. Então, o jogo do Vasco, o Vasco tem que comprar jogadores, ou emprestado, o que for, para acertar esse time, para treinar agora no Campeonato Carioca, para quando chegar no Brasileirão, o Vasco está inteiro. Porque o Vasco esse ano não disputa nada internacional, né? Porque ele não beliscou nem a Sul-Americana. Então, mas tá bom, o negócio é conservar em cima. Seria bom se ele não fosse campeão, mas estivesse lá, né, disputando a Libertadores, seria melhor. Mas não deu fazer o quê, né? A gente não vai chorar o leite derramado. Mas aquele goleiro deles, o Verratti, fez duas cabeçadas firmes para cima dele, uma com o pé, e o bichinho foi lá e defendeu, cara. Eu contei gol, quando cabeceou, gravou esse saco. Que nada, ele defendeu. Depois meteu de cu de pé, ele defendeu. Então ele agarrou pra caramba o goleiro dele. O do Vasco agarrou bem também ontem. Mas o outro mostrou foi mais bola fazendo gol dele, mais bola perigosa, né? Que é contra o Vasco. Aí o goleiro do Vasco foi bem.
O Paulo Henrique foi bem. Na defesa do Vasco, eu mais gostei foi o Maicon. Para mim foi o melhor para mim. No meio de campo, o melhor para mim foi o Paulinho. E na linha de frente, para mim, o melhor foi o Peck. Foi o melhor para mim. Então, olhando em um todo, num conjunto, o Vasco de ponta a ponta bem, jogou bem. Não foi a partida 100%, mas chegou ali na base dos 80%, que o Vasco, depois do segundo tempo, o time dele começou a se assanhar um pouquinho, o Vasco cresceu, tomou conta do jogo, aí no final ele expulsou aquele rapaz, que eu não lembro o nome dele, aí o cara cruzou aquela bola e o Serginho fez o gol. A jogada do cara foi linda, ele cortou para cá, o cara veio e rodou para lá de novo e meteu. Aí o Serginho entrou de cabeça e fez o gol. Porque se não mete aquele gol ali, quem caía não era o Vasco, não, era o Santos, que o Santos perdeu. E se o Vasco empata, empatava com o Santos. 43, o Vasco estava com 42. Aí se o Vasco empata, ele ia para 43, o Santos ia 43. Como ele perdeu, ficava 43, o Vasco empatava. No saldo de gol, o Vasco está na frente do Santos, então o Santos caía e o Vasco se livrava. Então ontem, para o Vasco cair, o senhor dependia do Vasco mesmo se o Vasco perdesse. Se o Vasco perdesse, o Vasco caía. Podia qualquer um perder que o Vasco caía. Mas se o Vasco perdesse, o Curitiba se o Vasco perdesse e o Bahia perdesse, quem ia cair ia ser o Bahia. Mas como o Bahia estava vencendo de goleada, e o Vasco, caso o Vasco empatasse, quem caía era o Vasco, porque o Bahia passava o Vasco, e estava vencendo. Então, ainda bem que o Bahia venceu, mas o Santos perdeu e o Vasco ganhou, que foi o mais importante. Que aí o Vasco ganhando, qualquer um podia perder, empatar, não tinha problema nenhum. Então, amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou aqui só porque eu estou muito contente que o Vasco continue na primeira divisão. Vamos pensar forte para o próximo ano. Tomara que o Vasco acerte esse time, traga umas peças novas, que o Vasco está precisando de umas peças novas. Se caso vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Então vamos ver se até o final do ano eu tenho assim uma quantidade maior de inscritos. É isso que eu espero de vocês, tá bom? Então fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!